Olá, estamos começando mais um Cutucando PSDB Macaé. Hoje recebemos a visita de Eduardo Sol, do Tucanafro, Rio de Janeiro, e vamos colher sua opinião sobre essa questão da igualdade racial, social. O Brasil sediar uma Copa, gastar 30 bilhões com a Copa do Mundo, um valor 3 vezes maior das últimas Copas. Eu quero sua opinião, Eduardo, sobre essa questão, o que o Tucanafro vem preparando e vem debatendo sobre esse assunto. Bom, Thiago, é um prazer estar aqui com você, em Macaé, na sede aqui do PSDB Macaé. É sempre importante estar visitando e, enfim, tomando consciência dos projetos que o nosso partido ele vem desenvolvendo aqui para o interior fluminense. E é um tema muito importante, é um tema que hoje a gente percebe que ele está na atualidade, tem que ser discutido de maneira muito séria. O fato é que a questão, e aí relacionando uma coisa com a outra, a Copa do Mundo ela acaba dando uma visibilidade para o Brasil. E o problema é que essa visibilidade ela hoje é muito maior nos aspectos negativos. A gente percebe, que existe uma visibilidade das desigualdades que existem sociais, da questão racial hoje, que ela aflora muito, em racismo, ele está dentro do futebol também, a gente vai começar a abordar essa questão hoje e acabar com esse problema de fato, mas é uma visibilidade muito mais negativa do que positiva, até porque a nossa atual conjuntura política, ela vem demonstrando um pessimismo em relação a esse contexto, O que eu percebo, além desse conjunto de greves generalizado em vários setores, as próprias comunidades hoje, no Rio de Janeiro, aqui no interior fluminense também, está começando a ter uma consciência, uma rejeição muitas vezes em relação a esse espetáculo que é gerado em torno da Copa do Mundo, mas que vem junto com um espetáculo de corrupção, um espetáculo, vamos dizer assim, de maltrato ao povo, à população do Rio de Janeiro. Isso começa hoje a gerar uma inquietação. O que a gente percebe, o que eu venho percebendo por aí, é que a população está ficando muito mais consciente em relação a isso. Então a Copa, para mim, ela tem um aspecto positivo, que ela garante uma maior consciência à população no sentido de buscar realmente seus direitos, buscar realmente ali militar por uma situação que ela vem sendo desrespeitada, e hoje respeita a base de tudo, e a Copa acabou gerando essa contradição. A falta de respeito em relação à população, a falta de respeito em relação à nossa infraestrutura pública, que era cada vez mais complicada, uma infraestrutura pública cada vez mais eficiente. E a população, seja ela de mais alta qualificação, mas a própria população hoje de mais baixa renda, ela está começando a reverberar e ser mais consciente quanto a isso. E é uma coisa fundamental, a gente tem que bater nessa tecla e começar a encarar com mais seriedade esse contexto. Então, ficou bem evidenciado no último programa fantástico da Globo sobre a questão da saúde no Brasil. Uma senhora conseguiu na justiça o direito dela operar, daí 3 dias ela faleceu no hospital, se mandou uma maca do hospital. Então, assim, a nossa saúde está na CTI, e a educação também no Brasil, todos os rankings mostram que a gente está lá em 40º lugar. Um país rico como o nosso, que gasta 30 bilhões na Copa do Mundo. Isso aí não tem como a gente aceitar isso aí. Eu vejo por esse lado positivo do povo acordar, do povo ver que os superfaturamentos que existem em todas as obras públicas no Brasil, entendeu? Na maioria dos casos, obras de emergência que depois vem por cima para tentar tapar um buraco e acaba levando mais dinheiro público. Isso acordou o povo brasileiro e isso é muito bom. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, a gente tem aí, óbvio, uma contradição muito grande. A gente percebe, como você falou, eu sou professor e sei como é que anda a educação pública no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Além da própria saúde pública, a gente percebe a deficiência enorme e o desrespeito que tem com a população, principalmente a população mais pobre, a população de áreas de comunidade, onde tem muito acesso e começam a ter ali uma entrada e saber de fato desses reais problemas, dessas reais circunstâncias. Então a gente tem que começar a ter aí uma noção e dar visibilidade dessas satisfações. A Copa é muito propícia para isso e a gente tem que começar a bater mais nessa tecla assim. Uma coisa que eu tenho muito medo, que é o seguinte: o povo hoje está cada vez mais apolítico, ainda mais depois das manifestações. Eles não nos representam, então o povo está apolítico. Mas eu tenho uma filha de 4 anos, entendeu? E eu penso no futuro desse país. Eu
eu tenho 29 anos, eu quero viver no mínimo mais uns 50 anos, então eu penso no futuro desse país. Então, como não pensar no futuro se a gente não participar da política, se a gente não cobrar da política? E eu tenho muito medo dessa, na verdade, acontecer esse 50% de insatisfação das pessoas não comparecer à urna, e isso acabar gerar uma transformação política, ou, quem sabe, a volta de uma questão de ditadura, que eu acho que 90% da população não apoia. Existe gente que apoia, mas eu sou contra totalmente, entendeu? A repressão nunca dá certo em nada. Então, eu acredito na liberdade, eu acredito no poder do voto. Eu fico aqui o apelo que as pessoas estudem os candidatos, né? Quem for vir nesse pleito que está se aproximando, eu sei que a Copa hoje é o mais importante. O pleito vai ficar depois da Copa, mas o pleito vai decidir os próximos 4 anos do país. Então, a gente tem que analisar quem vai vir, estudar a vida pregressa dele e para a gente realmente dar uma resposta para a sociedade. E não continuismo. Né? É verdade. É uma coisa que a gente as considerações finais aí da sua visita para o Macaé. Eu acho que a gente está falando a mesma linguagem. É importante que essa participação política ela esteja presente, principalmente da juventude. Nós somos dois representantes políticos jovens aqui que lutam aí por uma má representação. Essa rejeição à política a gente até entende, né? Todo um perfil de corrupção que existe, mas acho que uma capacidade de mudar isso, representar algo novo, algo diferente. Acho que vamos lá, vamos começar a ligar e falar abertamente sobre isso, que vai ser uma coisa muito mais positiva do que negativa para a gente. Show de bola. Obrigado aí, compartilhe, curtam e venha participar também, venha aqui dar sua opinião no Cutucando, pode deixar a mensagem lá que a gente convida vocês para participar de uma entrevista. Obrigado. Show, valeu, um abraço.